Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sendo derramada sobre todos e todas. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pouquinho do Eu Sou de Jesus. Lá em João 11, versículos 25 e 26, a palavra diz: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Essa passagem foi praticamente todo João capítulo 11, é sobre a ressurreição de Lázaro, que já tinha morrido há 4 dias, e Jesus ressuscita. Mas aí na conversa com as irmãs, que estavam muito tristes porque seu irmão tinha morrido, ele diz isso: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E lá em Êxodo, né, voltando ao Êxodo, eu sempre faço essa referência que é importante para contextualizar. Em Êxodo, no capítulo 3, Moisés foi chamado para libertar o povo hebreu da escravidão. Ele ficou muito inseguro e perguntou a Deus: E se eles me perguntarem qual o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou. Mas qual o sentido do eu sou? Quem se chama eu sou? Jesus, o Verbo vivo, que desceu dos céus, veio trazer essa resposta. E por 7 vezes ele se apresenta como o eu sou. Em uma das 7 vezes, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Como eu falei, né? Isso ele falou no momento em que ele vai fazer o maior de todos os milagres, de todos os sinais, que é fazer ressurgir um homem 4 dias de morto. De todos os sinais que Jesus fez, o maior foi esse. E todos puderam ver a glória de Deus que foi revelada ali por meio de Jesus. Nesse episódio, até mesmo a morte, o inimigo derradeiro da humanidade, foi derrotada por aquele que é a ressurreição e a vida. A morte não foi criada por Deus. Ela veio no pacote do pecado. Deus avisou a Adão e a Eva que se comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, o único fruto proibido no jardim, eles iriam morrer. Ou seja, a morte entraria no mundo. Mas Jesus, ele é o Deus da vida e quer sempre nos dar vida e vida em abundância, como é falado lá em João 10:10. Essa ressurreição, assim como as outras duas, a da filha de Jairo e a do filho da viúva de Naim, são prenúncios de que Jesus é poderoso para vencer a morte, porque ele é a própria vida. E essas 3 ressurreições estavam revelando a todos em Israel que Jesus era o Messias tão esperado, que Jesus era o Cristo. Jesus estava exercendo autoridade sobre a morte, estava revelando sua identidade de Messias, porque só o Messias seria capaz de ressuscitar os mortos, ser capaz de ter autoridade sobre a morte. No entanto, até mesmo esse sinal glorioso dividiu aqueles que o testemunharam em 2 grupos, os que creram e os que rejeitaram a glória revelada. E por causa dessa rejeição, decidiram matar Jesus. Jesus não negou que Lázaro estaria morto por 4 dias, mas sim que Lázaro não permaneceria morto. Ele não é
apenas a fonte e o sustentador da ressurreição e da vida, mas também está intimamente ligado com esse propósito. Num sentido real, a ressurreição e a vida dos cristãos são a ressurreição e a vida do próprio Jesus. O Evangelho de João nos ensina que Jesus era totalmente humano, sem deixar de ser totalmente Deus. Os judeus ainda não conseguiam entender que tanto a cura de um cego de nascença como a ressurreição de Lázaro seria para que a glória de Deus pudesse ser manifestada. Jesus sempre nos ensina que antes do milagre ter acontecido, Jesus dá graças ao Pai pela resposta à sua oração. Foi assim na multiplicação dos pães e dos peixes, foi assim agora na ressurreição de Lázaro. Ele sempre dá graças antes. Isso é um ensinamento para cada um de nós. Jesus queria que as pessoas presentes testemunhassem que a voz de Deus pode ser ouvida até por morto e que ele tem o poder da ressurreição. Sua ordem que dá vida aos mortos é uma ilustração vivida do chamado de Deus para dar vida espiritual àqueles que estão mortos pelo pecado. Jesus está sempre nos tirando da morte todos os dias, tanto de uma possível morte nesse mundo tão violento, como da morte espiritual. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, essa passagem está lá em João 16:8, e nós nos rendemos ao senhorio de Jesus, ele nos tira da nossa morte espiritual que o pecado nos traz. Mas Jesus também tem o poder de nos tirar da morte física. Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim morreram, mas foram ressuscitados pelo poder de Jesus, que tem autoridade sobre a morte. Mas depois eles morreram, porque somos seres mortais depois da desobediência de Adão e Eva. Só Jesus permanece vivo, porque ele não morreu mais depois de sua ressurreição, pois ele foi assunto aos céus na presença de todos os discípulos. Jesus é a ressurreição e a vida e nos promete nos ressuscitar no final dos tempos. A morte é o último inimigo a ser vencido, mas Jesus, somente ele tem esse poder. Há um texto que o apóstolo Paulo nos explica sobre a ressurreição. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do verso 19 ao 26, diz assim a palavra de Deus: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aleluia, que texto rico, que texto lindo do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. A morte veio através da desobediência de Adão, mas também por um homem, Jesus, que nunca pecou e que foi obediente até a morte, morte de cruz ao seu Pai,
Através dele veio a ressurreição. Mas Jesus nos traz a esperança de que não ficaremos mortos para sempre, porque ele ressuscitou e nos ensina que também ressuscitaremos. Para o cristão, a morte não é o fim, porque Jesus teve o poder de vencê-la por nós. E Paulo nos ensina que se não cremos nessa palavra e nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, seremos as mais infelizes pessoas. O último inimigo a ser derrotado é a morte, a qual Cristo venceu pela ressurreição. Sem ela, Cristo não venceria o último inimigo. A negação da ressurreição frustra todo o plano de Deus para o universo. Paulo usou essa expressão para enfatizar que os cristãos, ao receberem o Espírito Santo, recebiam a garantia da ressurreição. Deus foi o primeiro da ressurreição dos mortos. E é isso que torna possível a ressurreição dos cristãos, dos crentes, em todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Uma vez que Cristo, como representante do seu povo, ressuscitou, assim também o cristão foi ressuscitado espiritualmente e será, com certeza, ressuscitado no corpo. Por causa da natureza humana, os cristãos estão unidos a Adão, numa existência natural de pecado e morte. Porém, em virtude da fé, os cristãos estão unidos a Cristo, numa existência espiritual de retidão e vida. Jesus empregou a imagem da semente para demonstrar uma verdade espiritual. Se morrer, produz muito fruto. É o que fala lá em João 12, 24. Diz assim: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então temos que morrer em nossa vida de pecado para ressurgirmos para uma nova vida que Jesus quer nos dar. Essa é a simbologia do batismo por imersão, que é o batismo bíblico. A imersão na água simboliza a morte de Jesus, enquanto emergir dela representa a ressurreição. O pecado morre na água, como morre simbolicamente o corpo por ele contaminado. E quando se levanta da água, simbolicamente, somos novas criaturas em Cristo. Assim como a planta surge da semente, do mesmo modo, o corpo ressurreto é o corpo que foi semeado. As pessoas naturais pertencem a esse mundo, mas os cristãos são cidadãos do céu. Os cristãos já receberam o Espírito Santo e, portanto, são espirituais. Porém, ainda falta receber um corpo espiritual, isto é, um corpo plenamente compatível com a nossa existência no porvir. Como parte de sua obra messiânica de natureza humana, Jesus se tornou o Espírito vivificante por ocasião da sua ressurreição. Ou seja, ele recebeu o corpo espiritual glorificado. Quando Jesus ressuscitou, tinha um corpo glorificado e incorruptível. Por isso as pessoas não o reconheciam. Só quando ele falava com a sua voz doce é que as pessoas reconheciam que ele era o Mestre Jesus ressuscitado. Enquanto não vier a ressurreição corporal, a obra da redenção de Deus está incompleta. E assim como o cristão traz a imagem do primeiro Adão, receberá a imagem do último Adão. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado nos deformou e nos afastamos dessa imagem. Mas quando nos convertemos e nos tornamos cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, vamos nos transformando de glória em glória
pela ação do Espírito Santo e vamos cada dia nos assemelhando à imagem a qual fomos criados. Mas quando vier a nossa ressurreição, no reino inabalável de Deus, voltaremos a ter a imagem perfeita que Ele nos criou. Teremos assim, como Jesus, um corpo glorificado. Minha oração por mim e por você é que possamos firmar a nossa esperança na ressurreição, porque aquele que está vivo nos ressuscitará no último dia. Por isso, Jesus pergunta a Marta: você crê nisso? Que possamos responder a Jesus: eu creio, Jesus, que o Senhor é a ressurreição e a vida. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto.